Capítulo V. Uma categoria geográfica que Hegel não citou. Resumamos, enfeixemos estas linhas esparsas. Hegel delineou 3 categorias geográficas como elementos fundamentais colaborando com outros no reagir sobre o homem, criando diferenciações étnicas. As estepes de vegetação tolhiça, ou vastas planícies áridas, os vales férteis, profusamente irrigados, os litorais e as ilhas. Os lanos da Venezuela, as savanas que alargam o vale do Mississippi, os pampas desmedidos e o próprio Atacama desatado. Sobre os Andes, há vasto terraço onde vagueiam dunas, a inscrevem-se rigorosamente nos primeiros. Em que pese aos estios longos, as trombas formidáveis de areia. E ao saltear de súbitas inundações, não se incompatibilizam com a vida. Mas não fixam o homem à terra. A sua flora rudimentar, de gramíneas e ciperáceas, reviçando vigorosa nas quadras pluviosas, é um incentivo à vida pastoril, às sociedades errantes dos pegureiros, passando móveis, num constante armar e desarmar de tendas, por aqueles plainos, rápidas, dispersas aos primeiros fulgores do verão. Não atraem. Patenteiam sempre o mesmo cenário de uma monotonia acabrunhadora, com a variante única da cor, um oceano imóvel, sem vagas e sem praias. Tem a força centrífuga do deserto e repelem, desunem, dispersam. Não se podem ligar à humanidade pelo vínculo nupcial do sulco dos arados. São um isolador étnico como as cordilheiras e o mar, ou as estepes da Mongólia, varejadas, em corridas doidas pelas catervas turbulentas dos tártaros errabundos. Aos sertões do norte, porém, que à primeira vista se lhes equiparam, falta um lugar no quadro do pensador germânico. Ao atravessá-los no estio, crê-se que entram, de molde, naquela primeira subdivisão, ao atravessá-los no inverno, acredita-se que são parte essencial da segunda. Barbaramente estéreis, maravilhosamente exuberantes. Na plenitude das secas são positivamente o deserto. Mas quando estas não se prolongam ao ponto de originarem penosíssimos êxodos, o homem luta como as árvores, com as reservas armazenadas nos dias de abastança e, neste combate feroz, anônimo, terrivelmente obscuro, afogado na solidão das chapadas, a natureza não o abandona de todo. Ampara-o muito além das horas de desesperança, que acompanham o esgotamento das últimas cacimbas. Ao sobrevir das chuvas, a terra, como vimos, transfigura-se em mutações fantásticas, contrastando com a desolação anterior. Os vales secos fazem-se rios. Insulam-se os comoros escalvados, repentinamente verdejantes. A vegetação recama de flores, cobrindo os grotões escancelados, e disfarça a dureza das barrancas, e arredonda em colinas os acervos de blocos desjungidos, de sorte que as chapadas grandes, intermeadas de convales, se ligam em curvas mais suaves aos tabuleiros altos. Cai a temperatura. Com o desaparecer das soalheiras anula-se a secura normal dos ares. Novos tons na paisagem e na transparência do espaço salienta as linhas mais ligeiras, em todas as variantes da forma e da cor. Dilatam-se os horizontes. O firmamento, sem o azul carregado dos desertos, alteia-se, mais profundo, ante o expandir revivescente da terra. E o sertão é um vale fértil. É um pomar vastíssimo, sem dono. Depois tudo isto se acaba. Voltam os dias torturantes, a atmosfera asfixiadora, o empedramento do solo, a nudez da flora, e nas ocasiões em que os estios se ligam sem a intermitência das chuvas. O espasmo assombrador da seca. A natureza compraz-se em um jogo de antíteses. Eles impõem por isto uma divisão especial naquele quadro. A mais interessante e expressiva de todas, oposta, como mediadora, entre os vales nimiamente férteis e as estepes mais áridas, relegando a outras páginas a sua significação como fator de diferenciação étnica,
vejamos o seu papel na economia da Terra. A natureza não cria normalmente os desertos. Combate-os. Repulsa-os. Desdobram-se, lacunas inexplicáveis, às vezes sob as linhas astronômicas definidoras da exuberância máxima da vida. Expressos no tipo clássico do Saara, aqui há um termo genérico. Da região marinha dilatada do Atlântico ao Índico, entrando pelo Egito e pela Síria, assumindo todos os aspectos da enorme depressão africana ao platô arábico ardentíssimo de Nedjed. Avançando daí para as areias dos Bejabãs, na Pérsia, são tão ilógicos que o maior dos naturalistas lobrigou a gênese daquele na ação tumultuária de um cataclismo, uma irrupção do Atlântico. Precipitando-se, águas revoltas, num irresistível remoinhar de correntes, sobre o norte da África e desnudando-a furiosamente. Esta explicação de Humboldt, embora se erija apenas como hipótese brilhante, tem um significado superior. Extinta a preponderância do calor central e normalizados os climas, do extremo norte e do extremo sul, a partir dos polos inabitáveis, a existência vegetativa progride para a linha equinocial. Sob esta ficam as zonas exuberantes por excelência, onde os arbustos de outras se fazem árvores e o regime, oscilando em duas estações únicas, determina a uniformidade favorável à evolução dos organismos simples, presos diretamente às variações do meio. A fatalidade astronômica da inclinação da eclíptica, que coloca a Terra em condições biológicas inferiores às de outros planetas, mal se percebe nas paragens onde uma montanha única sintetiza do sopé às cumeadas todos os climas do mundo. Entretanto, por elas passa, interferindo a fronteira ideal dos hemisférios, o equador termal, de traçado perturbadíssimo de inflexões vivas, partindo-se nos pontos singulares em que a vida é impossível, passando dos desertos às florestas, do Saara, que o repuxa para o norte, a Índia opulentíssima, depois de tangenciar a ponta meridional da Arábia paupérrima, varando o Pacífico num longo traço, a rarefeito colar de ilhas desertas escalvadas, e abeirando, depois, em lento descambar para o sul, a Ileia portentosa do Amazonas. Da extrema aridez à exuberância extrema. É que a morfologia da Terra viola as leis gerais dos climas. 9. Mas, todas as vezes que o face geográfico não as combate de todo, a natureza reage em luta surda, cujos efeitos fogem ao próprio raio dos ciclos históricos, mais emocionante, para quem consegue lobrigá-la através de séculos sem conto, entorpecida sempre pelos agentes adversos, mais tenaz, incoercível, num evolver seguro. A Terra, como um organismo, se transmuda por intussuscepção, indiferente aos elementos que lhe tumultuam a face. De sorte que as largas depressões eternamente condenadas, a exemplo da Austrália, permanecem estéreis, se anulam, noutros pontos, os desertos. A própria temperatura abrasada acaba por lhes dar um mínimo de pressão atraindo o afluxo das chuvas e as areias móveis, riscadas pelos ventos, negando largo tempo a pega à planta mais humilde, imobilizam-se, a pouco e pouco, presas nas radículas das gramíneas, o chão ingrato e a rocha estéril decaem sob a ação imperceptível dos líquens, que preparam a vinda das lecídeas frágeis, e, por fim, os platos desnudos, lanos e pampas de vegetação escassa, as savanas e as estepes mais vivazes da Ásia Central. Surgem, num crescendo, refletindo sucessivas fases de transfigurações maravilhosas. Como se faz um deserto? Ora, os sertões do norte, a despeito de uma esterilidade menor, contrapostos a este critério natural, figuram talvez o ponto singular de uma evolução regressiva. Imaginamo-los há pouco, numa retrospecção em que, certo, a fantasia se insurgiu contra a gravidade da ciência, a emergirem geologicamente modernos, de um vasto mar terciário. À parte essa hipótese absolutamente instável, porém, o certo é que um complexo de circunstâncias lhes tem dificultado o regime contínuo,
favorecendo flora mais vivaz. Esboçamos anteriormente algumas. Esquecemo-nos, todavia, de um agente geológico notável, o homem. Este, de fato, não raro reage brutalmente sobre a terra e entre nós, nomeadamente, assumiu, em todo o decorrer da história, o papel de um terrível fazedor de desertos. Começou isto por um desastroso legado indígena. Na agricultura primitiva dos silvícolas era instrumento fundamental o fogo. Entalhadas as árvores pelos cortantes de giz de diorito, encoivarados, depois de secos, os ramos, alastravam-lhes por cima. Crepitando, as caitaras, em bulcão de fumo, tangidas pelos ventos. Inscreviam, depois, nas cercas de troncos combustos das caiçaras. A área em cinzas onde fora mata exuberante. Cultivavam-na. Renovavam o mesmo processo na estação seguinte, até que, de todo exaurida, aquela mancha de terra fosse, imprestável, abandonada em capoeira, a mato extinto, a como denuncia a etimologia. Tupi, jazendo dali por diante irremediavelmente estéril porque, por uma circunstância digna de nota, as famílias vegetais que surgiam subsecutivamente no terreno calcinado eram sempre de tipos arbustivos enfesados, de todo distintos dos da selva primitiva. O aborígene prosseguia abrindo novas roças, novas derrubadas, novas queimas, alargando o círculo dos estragos em novas capoeiras, que ainda uma vez deixava para formar outras noutros pontos, aparecendo maninhas, num evolver enfesado, inaptas para reagir com os elementos exteriores, agravando, à medida que se ampliavam, os rigores do próprio clima que as flagelava. E entretecidas de carrascais, afogadas em macegas, espelhando aqui o aspecto adoentado da catanduva sinistra, além a braveza convulsiva da caatinga brancacenta. Veio depois o colonizador e copiou o mesmo proceder. Engraveceu-o ainda com o adotar, exclusivo, no centro do país. Fora da estreita faixa dos canaviais da costa, o regime francamente pastoril. Abriram-se desde o alvorecer do século XVII, nos sertões abusivamente cismados, enormíssimos campos, com páscoas sem divisas, estendendo-se pelas chapadas em fora. Abria-os, de idêntico modo, o fogo livremente aceso, sem aceiros, avassalando largos espaços, solto nas lufadas violentas do Nordeste. Aliou-se-lhe ao mesmo tempo o sertanista ganancioso e bravo, em busca do silvícola e do ouro. Afogado nos recessos de uma flora estupenda que lhe escurentava as vistas e sombreava perigosamente as tocaias do tapuia e as tocas do canguçu temido. Dilacerou-a golpeando-a de chamas, para desafogar os horizontes e destacar bem perceptíveis, tufando nos descampados limpos, as montanhas que o norteavam, balizando a marcha das bandeiras. Atacou a fundo a terra, escarificando-a nas explorações a céu aberto, esterilizou-a com os lastros das grupiaras, feriu-a a pontaços de alvião, degradou-a corroendo-a com as águas selvagens das torrentes, e deixou, aqui, ali, em toda a parte, para sempre estéreis, avermelhando nos ermos com o intenso colorido das argilas revolvidas, onde não medra a planta mais exígua, as grandes catas vazias e tristonhas, com a sua feição sugestiva de imensas cidades mortas, derruídas. Ora, estas selvatiquezas atravessaram toda a nossa história. Ainda em meados deste século, no atestar de velhos habitantes das povoações ribeirinhas do São Francisco, os exploradores que em 1830 avançaram, a partir da margem esquerda daquele rio, carregando em vasilhas de couro indispensáveis provisões de água. Tinham, na frente, alumiando-lhes a rota, abrindo-lhes a estrada e devastando a terra, o mesmo batedor sinistro, o incêndio. Durante meses seguidos, viram, eles, no poente, entrando pelas noites dentro, o reflexo rubro das queimadas. Imaginem-se os resultados de semelhante processo aplicado sem variantes, no decorrer dos séculos. Previu-os o próprio governo colonial.
desde 1713 sucessivos decretos visaram opor-lhes paradeiros. E ao terminar a seca lendária de 1791 a 1792, a Grande Seca, como dizem ainda os velhos sertanejos, que sacrificou todo o norte, da Bahia ao Ceará, o governo da metrópole figura-se tê-la atribuído aos inconvenientes apontados, estabelecendo desde logo, como corretivo único, severa proibição ao corte das florestas. Esta preocupação dominou-o por muito tempo. Mostram-no as cartas régias de 17 de março de 1796, nomeando um juiz conservador das matas, e a de 11 de junho de 1799, decretando que se coíba a indiscreta e desordenada ambição dos habitantes da Bahia e Pernambuco, que têm assolado a ferro e fogo preciosas matas, que tanto abundavam e já hoje ficam a distâncias consideráveis, etc. Aí estão dizeres preciosos relativos diretamente à região que palidamente descrevemos ponto a outros, com pares na eloquência. Deletreando-se antigos roteiros dos sertanistas do norte, destemerosos catingueiros que pleiteavam parelhas com os bandeirantes do sul, nota-se a cada passo uma alusão incisiva à bruteza das paragens que atravessavam, perquirindo as chapadas, em busca das minas de prata de Melchior Moreia, e passando quase todos à margem do sertão de Canudos, com escala em Monte Santo, então o Piquaraçá dos Tapuias. E falam nos Campos Frios. Certamente à noite, pela irradiação intensa do solo desabrigado, cortando léguas de caatinga sem água nem caravatá que a tivesse, e com raízes de umbu e mandacaru, remediando a gente no penoso desbravar das veredas. 10. Já nessa época, como se vê, tinham função proverbial, as plantas, para as quais, hoje, apelam os nossos sertanejos. É que o mal é antigo. Colaborando com os elementos meteorológicos, com o Nordeste, com a sucção dos estratos, com as canículas, com a erosão eólia, com as tempestades subitâneas, homem fez-se uma componente nefasta entre as forças daquele clima demolidor. Se o não criou, transmudou-o, agravando, deu um auxiliar à degradação das tormentas, o machado do caatingueiro, um supletivo à insolação, à queimada. Fez, talvez, o deserto. Mas pode extingui-lo ainda, corrigindo o passado. E a tarefa não é insuperável. Dilo uma comparação histórica. Como se extingue o deserto? Quem atravessa as planícies elevadas da Tunísia, entre Beja e Bizerta, a ourela do Saara, encontra ainda, no desembocar dos vales, atravessando normalmente o curso caprichoso e em torcicolos dos oueds, restos de antigas construções romanas. Velhos muradais derruídos, embrechados de silhares e blocos rolados, cobertos em parte pelos detritos de enxurros de 20 séculos. Aqueles legados dos grandes colonizadores delatam a um tempo a sua atividade inteligente e o desleixo bárbaro dos árabes que os substituíram. Os romanos, depois da tarefa de destruição de Cartago, tinham posto ombros à empresa incomparavelmente mais séria de vencer a natureza antagonista. E ali deixaram belíssimo traço de sua expansão histórica. Perceberam com segurança o vício original da região, estéril. Menos pela escassez das chuvas do que pela sua péssima distribuição adstrita aos relevos topográficos. Corrigiram-no por regime torrencial que ali aparece, intensíssimo em certas quadras, determinando alturas pluviométricas maiores que as de outros países. Férteis e exuberantes, era, como nos sertões do nosso país, além de inútil, nefasto. Caía sobre a terra desabrigada, desarraigando. A vegetação mal presa a um solo endurecido turbilhonava por algumas semanas nos regatos transbordantes, alagando as planícies, e desaparecia logo, derivando em escarpamentos, pelo norte e pelo levante, no Mediterrâneo, deixando o solo, depois de uma revivescência transitória, mais desnudo e estéril. O deserto, ao sul,
Parecia avançar, dominando a paragem toda, vingando-lhe os últimos acidentes que não tolhiam a propulsão do Simum. Os romanos fizeram-no recuar. Encadearam as torrentes. Represaram as correntezas fortes, e aquele regime brutal, tenazmente combatido e bloqueado, cedeu, submetido inteiramente. Numa rede de barragens. Excluído o alvitre de irrigações sistemáticas dificílimas, conseguiram que as águas permanecessem mais longo tempo sobre a terra. As ravinas, recortando-se em gânglios estagnados, dividiram-se em açudes abarreirados pelas muralhas que trancavam os vales, e os oueds, parando, entumeciam-se entre os morros, conservando largo tempo as grandes massas líquidas, até então perdidas, ou levando-as, no transbordarem, em canais laterais aos lugares próximos mais baixos, onde se abriam ensangradouros e levadas, irradiantes por toda a parte, e embebendo solo. De sorte que este sistema de represas, além de outras vantagens, criará um esboço de irrigação geral. Ademais, todas aquelas superfícies líquidas, esparsas em grande número e não resumidas a um quixadá único, a monumental e inútil, expostas à evaporação, acabaram reagindo sobre o clima, melhorando-o. Por fim, a Tunísia, onde haviam aproado os filhos prediletos dos fenícios, mas que até então se reduzira a um litoral povoado de traficantes, ou númidas erradios, com suas tendas de tetos curvos branqueando nos areais como quilhas encalhadas, se fez, transfigurada, a terra clássica da agricultura antiga. Foi o celeiro da Itália, a fornecedora, quase exclusiva, de trigo, dos romanos. Os franceses, hoje, copiam-lhes em grande parte os processos, sem necessitarem a levantar muramentos monumentais e dispendiosos. Represam por estacadas, entre muros de pedras secas e terras, à maneira de palancas, os oueds mais bem dispostos, e talham pelo alto das suas bordas, em toda a largura das serranias que os ladeiam, condutos derivando para os terrenos circunjacentes, em redes irrigadoras. Deste modo as águas selvagens estacam, remansam-se, sem adquirir a força acumulada das inundações violentas, disseminando-se, afinal, estas, amortecidas, em milhares de válvulas, pelas derivações cruzadas. E a histórica paragem, liberta da apatia do muslim inerte, transmuda-se volvendo de novo à fisionomia antiga. A França salva os restos da opulenta herança da civilização romana, depois desse declínio de séculos. Ora, quando se traçar, sem grande precisão embora, a carta hipsométrica dos sertões do norte, ver-se-á que eles se apropriam. Há uma tentativa idêntica, de resultados igualmente seguros. A ideia não é nova. Sugeriu-a há muito, em memoráveis sessões do Instituto Politécnico do Rio, em 1877, o belo espírito do conselheiro Beaurepaire Rohan, talvez sugestionado pelo mesmo símile, que acima apontamos. Das discussões então travadas, onde se enterreiraram os melhores cientistas do tempo, da sólida experiência de Capanema. A mentalidade rara de André Rebouças foi a única coisa prática, factível, verdadeiramente útil que ficou. Idearam-se, naquela ocasião, luxuosas cisternas de alvenarias. Miríades de poços artesianos, perfurando as chapadas, depósitos colossais, ou armazéns desmedidos para as reservas acumuladas. Açudes vastos, feitos cáspios artificiais e por fim, como para caracterizar bem o desbarate completo da engenharia, ante a enormidade do problema, estupendos alambiques para a destilação das águas do Atlântico. O alvitre mais modesto, porém, efeito imediato de um ensinamento histórico, sugerido pelo mais elementar dos exemplos, suplanta-os. Porque é, além de prático, evidentemente o mais lógico. O martírio secular da terra. Realmente, entre os agentes determinantes da seca se intercalam, de modo apreciável, a estrutura e a conformação do solo. Qualquer que seja a intensidade das causas complexas e mais remotas que anteriormente esboçamos, a influência daquelas é manifesta desde que se considere que a capacidade absorvente
emissiva dos terrenos expostos, a inclinação dos estratos, que os retalham, e a rudeza dos relevos topográficos, agravam, do mesmo passo, a crestadura dos estios e a degradação intensiva das torrentes. De sorte que, saindo das insolações demoradas para as inundações subitâneas, a terra, mal protegida por uma vegetação decídua, que as primeiras requeimam e as segundas erradicam, se deixa, a pouco e pouco, invadir pelo regime francamente desértico. As fortes tempestades que apagam o incêndio surdo das secas, em que pese a revivescência que acarretam, preparam de algum modo a região para maiores vicissitudes. Desnudam-na rudemente, expondo-a cada vez mais desabrigada aos verões seguintes. Sulcam-na numa molduragem de contornos ásperos, golpeiam-na e esterilizam-na, e ao desaparecerem, deixam-na ainda mais desnuda ante a adustão dos sóis. O regime decorre num intermitir deplorável, que lembra um círculo vicioso de catástrofes. 11. Deste modo, a medida única a adotar-se deve consistir no corretivo destas disposições naturais, pondo de lado os fatores determinantes do flagelo, oriundos da fatalidade de leis astronômicas ou geográficas inacessíveis à intervenção humana, são aquelas as únicas passíveis de modificações apreciáveis. O processo que indicamos, em breve recordação histórica, pela sua própria simplicidade dispensa inúteis pormenores técnicos. A França copia-o hoje, sem variantes, revivendo o traçado de construções velhíssimas. Abarreirados os vales, inteligentemente escolhidos, em pontos pouco intervalados, por toda a extensão do território sertanejo. 3 consequências inevitáveis decorreriam em atenuar-se-iam de modo considerável a drenagem violenta do solo, e as suas consequências lastimáveis, formar-se-lhes-iam a ourela, inscritas na rede das derivações, fecundas áreas de cultura, e fixar-se-ia uma situação de equilíbrio para a instabilidade do clima, porque os numerosos e pequenos açudes, uniformemente distribuídos e constituindo dilatada superfície de evaporação, teriam, naturalmente, no correr dos tempos, a influência moderadora de um mar interior, de importância extrema. Não há ao vitrar-se outro recurso. As cisternas, poços artesianos e raros, ou longamente espaçados lagos como o de Quixadá, têm um valor local, inapreciável. Visam, de um modo geral, atenuar a última das consequências da seca, a sede e o que há a combater. E a debelar nos sertões do norte, é o deserto. O martírio do homem, ali, é o reflexo de tortura maior, mais ampla, abrangendo a economia geral da vida. Nasce do martírio secular da terra. O homem. Capítulo I. Complexidade do problema etnológico no Brasil. Adstritas influências que mutuam, em graus variáveis. 3 elementos étnicos, a gênese das raças mestiças do Brasil é um problema que por muito tempo ainda desafiará o esforço dos melhores espíritos. Está apenas delineado. Entretanto, no domínio das investigações antropológicas brasileiras se encontram nomes altamente encarecedores do nosso movimento intelectual. Os estudos sobre a pré-história indígena patenteiam modelos de observação sutil e conceito crítico brilhante, mercê dos quais parece definitivamente firmado, contravindo ao pensar dos caprichosos construtores da ponte alêutica, o autoctonismo das raças americanas. Neste belo esforço, rematado pela profunda elaboração paleontológica de Wilhelm Lund, destacam-se o nome de Morton, a intuição genial de Frederick Art, a inteiriça organização científica de Meyer, a rara lucidez de Trajano de Moura, e muitos outros cujos trabalhos reforçam os de Nota e glidam no definir, de uma maneira geral mais completa, a América como um centro de criação desligado do grande viveiro da Ásia Central. Erige-se autônomo entre as raças o Homo americanus. A face primordial da questão ficou assim aclarada. Quer resultem do homem da Lagoa Santa cruzado com o pré-colombiano,
dos sambaquis ou se derivem, altamente modificados por ulteriores cruzamentos e pelo meio, de alguma raça invasora. Do norte, de que se supõe oriundos os tupis tão numerosos na época do descobrimento, aos nossos silvícolas, com seus frisantes caracteres antropológicos, podem ser considerados tipos evanescentes de velhas raças autóctones da nossa terra. Esclarecida deste modo a preliminar da origem do elemento indígena, as investigações convergiram para a definição da sua psicologia especial, e enfeixaram-se, ainda, em algumas conclusões seguras. Não precisamos revivê-las. Sobre faltar-nos competência, nos desviaríamos muito de um objetivo pré-fixado. Os dois outros elementos formadores, alienígenas, não originaram idênticas tentativas. O negro banto, ou cafre, com as suas várias modalidades, foi até neste ponto nosso eterno desprotegido. Somente nos últimos tempos um investigador tenaz, Nina Rodrigues, subordinou a uma análise cuidadosa sua religiosidade original e interessante. Qualquer, porém, que tenha sido o ramo africano para aqui transplantado trouxe, certo, os atributos preponderantes do Homo afer, filho das paragens adustas e bárbaras, onde a seleção natural, mais que em quaisquer outras, se faz pelo exercício intensivo da ferocidade e da força. Quanto ao fator aristocrático de nossa gens, o português, que nos liga à vibrátil estrutura intelectual do celta, está, por sua vez, malgrado o complicado caldeamento de onde emerge, de todo caracterizado. Conhecemos, deste modo, os três elementos essenciais, e, imperfeitamente embora, o meio físico diferenciador e ainda, sob todas as suas formas, as condições históricas adversas ou favoráveis que sobre eles reagiram. No considerar, porém, todas as alternativas e todas as fases intermédias desse entrelaçamento de tipos antropológicos de graus díspares nos atributos físicos e psíquicos, sob os influxos de um meio variável, capaz de diversos climas, tendo discordantes aspectos e opostas condições de vida, pode afirmar-se que pouco nos temos avantajado. Escrevemos todas as variáveis de uma fórmula intricada, traduzindo o sério problema. Mas não desvendamos todas as incógnitas. É que, evidentemente, não basta, para o nosso caso, que postos uns diante de outros o negro banto, o indo-guarani e o branco, apliquemos ao conjunto a lei antropológica de Broca. Esta é abstrata e irredutível. Não nos diz quais os reagentes que podem atenuar o influxo da raça mais numerosa ou mais forte, e causas que o extingam ou atenuem quando ao contrário da combinação binária, que pressupõe, despontam três fatores diversos, adstritos às vicissitudes da história e dos climas. É uma regra que nos orienta apenas no indagarmos a verdade. Modifica-se, como todas as leis, a pressão dos dados objetivos. Mais ainda quando por extravagante indisciplina mental alguém tentasse aplicá-la, de todo despeada da intervenção daqueles, não simplificaria o problema. É fácil demonstrar. Abstraiamos de inúmeras causas perturbadoras, e consideremos os três elementos constituintes de nossa raça em si mesmos, intactas as capacidades que lhes são próprias. Vemos, de pronto, que, mesmo nesta hipótese favorável, deles não resulta o produto único imanente às combinações binárias. Numa fusão imediata em que se justaponham ou se resumam os seus caracteres, unificados e convergentes num tipo intermediário. Ao contrário, a combinação ternária inevitável, determina, no caso mais simples, três outras, binárias. Os elementos iniciais não se resumem, não se unificam, desdobram-se, originam um número igual de subformações, substituindo-se pelos derivados, sem redução alguma, em uma mestiçagem embaralhada onde se destacam como produtos mais característicos o mulato, o mameluco ou